Olá, sejam todos muito bem-vindos à Federal Inovação e Negócios. O nosso curso de hoje é sobre blockchain, smart contracts para advogados. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem pela internet, nessa transmissão ao vivo que fazemos, pela nossa página e também pelo Facebook. Algumas orientações iniciais. As perguntas nós vamos deixar para uma segunda metade dessa apresentação, para que todos possam participar, inclusive aqueles que estão nos assistindo em casa. Quero, então, apresentar o professor Dr. Ranulfo Paiva Sobrinho, um especialista no assunto. Professor, por favor. Para falar desse assunto tão interessante e moderno, atual, eu tomei a liberdade, Ranulfo, de trazer aqui a penúltima edição da Exame, que fala das novas tecnologias aplicadas ao nosso dia a dia, e dentre as 9 principais destacadas pela Exame, a gente tem a blockchain e Bitcoin. E o mais interessante é que todas essas tecnologias são hoje temas de cursos da Federal Inovação e Negócios. Então, sem mais delongas ou atrasos, vou passar a palavra para o professor Ranulfo, que vai fazer uma apresentação de aproximadamente 60 minutos. A gente faz depois um mini intervalo muito rápido, para a gente fazer, então, uma sessão de perguntas e respostas, porque eu tenho certeza que nós teremos indagações jurídicas a serem feitas. Professor, boa palestra. Grato. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E vamos ao que interessa. Okay. Sobre as perguntas, espero que não sejam muito difíceis, para que eu possa responder, tá ok? Então, vamos lá. Eu lanço essa pergunta: por que os advogados deveriam aprender mais sobre essa tecnologia e o quanto antes? Né? Alguns pontos eu coloquei nesse artigo, que está na coluna da Federal, né? 3 razões pelas quais os advogados deveriam aprender mais sobre a tecnologia blockchain. Quem quiser ler depois pode acessar, ok? Mas agora vamos falar de 3 pontos principais. O primeiro é relacionado à sobrevivência num mercado que já está encaminhando, ok? Ele está num processo de crescimento, no começo pequeno, entretanto, logo já vai ganhar tração. Quando eu falo logo, é porque a coisa ela escala rápido, tá? E a maior parte dos usuários dessa tecnologia pertence a uma geração chamada geração do milênio, que são pessoas que nasceram a partir de na década de 80, ok? Em diante. Se vocês olharem, por exemplo, a distribuição do uso do Bitcoin por faixa etária, vocês vão ver que predomina entre 24, 25 até 30, né? A minha geração, nasceu em 70, usa, mas já não é tanto. Mas a maior parte é a geração do milênio, e essa geração é a que está sendo, que forma hoje a maior parte da mão de obra ativa em várias economias, tanto daqueles países em desenvolvimento, quanto nos países já mais desenvolvidos, ok? E elas é que vão moldar quais profissões sobreviverão com os seus modelos de negócios. Aqueles que não se adaptarem simplesmente vão sofrer as consequências, aqueles que se adaptarem vão poder atendê-los, ok? Porque é uma geração que busca inovação, é uma geração que não está contente com o status quo hoje, é uma geração que busca que haja a criação de novas instituições que resolvam os problemas que durante mais de 40 anos as atuais instituições não resolveram. Okay? Então, é importante prestar atenção nesse detalhe demográfico, porque isso é real, isso já está acontecendo em várias áreas. Tá? E, por exemplo, quando falo em aprender um pouco mais, tem que entender que são várias coisas que tem que entender sobre o blockchain, mas o básico seria ter condições de responder perguntas desse tipo aqui. O que é? Qual a diferença entre blockchain e DLT, que eu já vou explicar o que é isso, né? Como a tecnologia blockchain pode afetar o negócio de seus clientes, né? Importante. E quais impactos que essa tecnologia causará na profissão, tanto dos advogados, quanto promotores e juízes. Vai impactar, ok? Não tenho dúvida, vai. Né?
E se você trabalha, por exemplo, como conselheiro de alguma corporação ou de algum setor de startups, talvez seria interessante que você possa ter condições de responder perguntas do tipo: quais são as principais plataformas de blockchain que você me recomendaria para a implementação dos smart contracts? Ok? Seria bom se você entendesse. Se eu tenho uma startup, tenho uma já. Tenho lá nos Estados Unidos, eu tenho alguns advogados. Felizmente, eles entendem já do blockchain. Lógico, estão lá no Silicon Valley. Se não entender de blockchain, lá está morto, né? Porque lá a maior parte das startups usam essa tecnologia e os advogados lá são obrigados a entender sobre isso. Caso contrário, vai buscar outra área, mas lá não vai sobreviver. Tá? Considerando aspectos regulatórios, quais os 3 melhores países para realizarmos a ICO de nossa DAO em 2008? Quem conhece esse termo ICO, quem conhece esse termo DAO? Ok, vocês vão entender mais daqui para frente. São termos que aqui no Brasil poucos ainda conhecem, entretanto, em várias partes do mundo isso já é uma linguajar comum, tá? E já vou explicar do que se trata. Tá? Quais os potenciais impactos dessa tecnologia no setor de registro de imóveis? Quais as oportunidades existentes? Quando eu coloquei aqui registro de imóveis somente por um mero nome, mas você pode colocar para qualquer área, né? Desde propriedade intelectual, pode colocar na área de de vendas de outros ativos que não sejam os imóveis, né? Ativos de ações, títulos de dívida, securities, entre outras coisas. É muito vasto as áreas que isso pode aplicar. Eu vou mostrar alguma delas daqui a pouco. E também, a segunda razão é a questão de oportunidade de negócio. Né? Vamos ver por quê. Quem conhece essa agência, Gartner Marketing, ela é uma agência que faz uma análise bastante interessante das tendências e dos momentos em que elas vão ganhar tração no sentido de ser o potencial de usuários, ganhar momento, né? Então ela mostra aqui que o blockchain está entre 5 a 10 anos para ganhar adoção em massa, tá ok? Quer dizer que em torno de 2020, 2021, 2022 é que a coisa vai ganhar mais traquejo, mais tração. Isso quer dizer que é um momento de quem é empreendedor se posicionar para que quando isso tiver já mainstream, já está tendo o que oferecer. Caso contrário, vai ter que correr porque outros players, parceiros seus, já vão estar fazendo isso. Tá, okay? E o Market Report da Hub, deste ano, mostra que em 2006 teve um mercado global de 216 milhões para essa área do blockchain e que isso vai saltar aproximadamente para 2,3 bilhões. Eu acredito que até mais, em 2021. E eu acredito que também vai ser antes, um pouquinho antes, 2020, por aí, ou até 2019. Tudo vai depender de algumas tecnologias de blockchain que estão para surgir a partir do ano que vem. Tá? Que vão ser muito mais escaláveis do que as que existem hoje, do Bitcoin, Ethereum, entre outras. Tá? E oportunidade, óbvio, né, para inovação. Vários negócios vão passar por inovações, disrupções, alguns vão morrer, outros vão nascer, alguns vão se adaptar e assim por diante. Né? E essa tecnologia ela vai impactar em várias áreas, isso tem algumas delas. Na realidade, a lista é maior do que esta. Tá? Muito maior do que esta. Quais áreas que vocês reconhecem aí que tem alguns clientes que vocês têm? Tem alguma das áreas? Sim. Bancos, finanças, propriedade intelectual, Exato. seguros. Ou seja, tem muito mais do que isso. Tá? E eu posso mostrar para vocês, não hoje, porque não vai dar tempo, mas para cada uma dessas já há pelo menos uma startup já com business model usando blockchain para enfrentar os desafios de cada uma dessas áreas, que hoje o atual modelo de negócio não está sendo totalmente satisfatório, mas eles estão querendo resolver o problema com a tecnologia blockchain associada com outras, por exemplo, como a inteligência
inteligência artificial ou machine learning, aprendizagem de máquina. Tá? Então, quando eu falo blockchain, ele vai vir com um combo. Blockchain mais algumas coisas, tudo depende do setor. Tá? Mas o básico é o blockchain. E já há várias instituições visionárias que já estão se antecipando a isso. E não é só startup, vejam. Quem já ouviu falar deste fato? Dessa ação do Jerry Brown, governador do estado da Califórnia. Poucos ouviram falar disso, mas ele fez isso o ano passado. Perdão, 2014, que é o ano passado, 2014. Essa é o artigo que foi derrogado, né? A lei existente proíbe, a seção 107 do Código Corporativo, a lei existente proíbe uma corporação com propósito flexível, associação ou indivíduo, emitir ou colocar em circulação como dinheiro qualquer coisa diferente da moeda legal dos Estados Unidos. Ele derrogou este artigo, quer dizer o quê? Quer dizer que lá no estado da Califórnia, qualquer uma dessas pessoas pode fazer a emissão de uma criptomoeda que pode servir como meio de pagamento, porque isso está legalizado dentro daquele estado. Outros estados também já estão nessa mesma tendência, Delaware, entre outros. Okay? Isso é uma tendência que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Tá? E só para detalhe, o PIB desse estado é maior do que o PIB do Brasil. Então, não é uma economia qualquer, é uma economia de um estado bastante considerável do ponto de vista econômico. Okay? E se o povo está fazendo isso é porque a coisa não é de brincadeira. É uma coisa bem relevante. Singapura, né? Eles estão com um programa chamado Nação Inteligente, criando cidades inteligentes que estão sendo conectadas pela tecnologia blockchain. Isso já está a passos largos. A tecnologia, a experiência deles já está sendo levada, por exemplo, para a Índia, né, entre outros países, como na própria Europa, como a Alemanha, por exemplo. Dubai. Dubai é o que eu vejo de mais ambicioso hoje. O plano deles é este, até 2020 ter todos os documentos e sistemas de administração pública operando dentro do blockchain. Já estão investindo milhões de dólares nisto, né, e já estão há anos-luz em relação a outras cidades de outras partes do mundo. Lá os caras estão avançadíssimos, muito avançados. Tá? Tenho colegas que trabalham lá e estão levando muito a sério. E a pena é que, com a tecnologia do blockchain existente hoje, alguns casos que eles estão fazendo não vão dar certo por causa que não consegue escalar. Mas eles vão se adaptar assim que surgirem outros blockchains, que já vou explicar o que é. Aqui tem o Conselho Global de Dubai sobre o blockchain, então se reúne para fazer quais são as áreas estratégicas para fazer o desenvolvimento e assim por diante. Né? Tem várias universidades de direito no mundo discutindo sobre blockchain. Aqui nós temos a USP, que esteve aqui no dia 14 de setembro, fez este seminário internacional. Né? O Roberto esteve lá, né? Alguém mais esteve nesse evento? Ok. Tem a Universidade de Harvard, Columbia, a Yale, Stanford, ou seja, tem várias universidades no mundo que estão se ocupando em ver como que a tecnologia blockchain ela vai afetar a área do direito. Né? E estão levando isso bastante a sério também. E, óbvio, estão aproveitando para desenvolver inovações e, com isso, produtos para vender aos demais setores interessados. Então, não é apenas simplesmente por uma mera curiosidade, eles estão vendo oportunidade de negócio. Essas pessoas são bastante vivas, né, nesse sentido. Tá? Para a semana que vem, em São Paulo, a OAB vai estar lançando o primeiro seminário OAB, Bitcoin e Blockchain, oportunidades e aspectos jurídicos das criptomoedas. Né? O Ricardo me passou esse link hoje, aproveitei já para mostrar para quem quiser assistir, vale a pena. Né? Então, ou seja,
está sendo criado todo um ecossistema de discussão. Por que eu falo discussão? Porque é algo novo, ok? É novo, vocês já vão entender quando é que nasceu isso. É algo que está em evolução, é algo que está ganhando cada vez mais tração. E logo, logo, vocês já vão ver isso sendo adotado em vários escritórios de advocacia, em várias corporações. Ou seja, é uma tendência que não dá para frear. Ou se adapta, ou vai ficar vendo os outros fazerem história, né? Governos, vejam só isso daqui, que interessante. Governos lançando criptomoedas próprias. Não é só o Bitcoin, não é só os criptoanarquistas que lançam uma criptomoeda, que nem o Bitcoin. Sabe que governo que é esse? Quem sabe que é? Quem chuta? Um chute. China, tá pensando, mas agora quem está mais avançado é esse aqui, ó. Estônia. Bom, Estônia é fantástico. Os caras lá, eles têm departamentos dedicados somente a isso daqui, né? Então, é incrível. Então, e Tallinn, já foi lá? É muito bonito Tallinn, né? Tallinn é um brinco de cidade, coisa linda. No ano que vem estou indo lá, se Deus revisitar. E aí vejamos, por exemplo, o que é que os presidentes dos bancos centrais falam a respeito da regulação disso. Poxa, se a Estônia, que participa da zona do euro, fez, então era de se esperar que o Draghi, né, o atual presidente do Banco Central Europeu, falasse alguma coisa, mas veja, o Banco Central não tem competência para regular isso daí. Graças a Deus. Sério, graças a Deus, porque se for regular uma coisa para deixar do jeito que eles deixaram os países cheios de crise aí, para que adianta? Entendeu? A gente está criando uma tecnologia para superar as deficiências das atuais instituições. Então, eu sou uma pessoa que sou pragmática, eu vejo os fatos. Os fatos são que nem os bancos centrais não foram competentes de evitar crises. Veja de 2008, veja da Europa, veja do Brasil, veja o que está acontecendo em outros países. Então, se a gente se preocupa com a nosso patrimônio, com a nossa família e com a sociedade e com os direitos constitucionais que ela tem, né, de direito, então a gente tem que ser pragmático e falar, bom, se não está funcionando, ok, o que a gente pode fazer de melhor? Então, temos tecnologia para isso, agora precisamos aprender mais sobre ela a fim de realmente executar algo que possa substituir ou aprimorar o que existe, né? Agora, por fim, o que é essa tal da tecnologia blockchain? Isso aqui eu só apenas mostrei para ver que não é algo que está na cabeça de um ou outro, né? Tem várias pessoas que estão fazendo jus a dar atenção a essa tecnologia. Então, vamos ver o que é isso. Blockchain basicamente é sinônimo de confiança, ou seja, eu boto minha mão no fogo. Eu não vou botar não, mas alguém já... Eu acredito que eu conheço a tecnologia, realmente eu confio nela, mas não boto minha mão no fogo porque vai queimar, não sou besta. Ou seja, a revista Economist é uma revista, quem é da área de economia, eu sou da área de economia, ela é uma revista relativamente conservadora e os economistas ficaram um pouco abismados quando viram essa capa, né? Porque se ela colocou, é porque o negócio realmente é sério, porque realmente ela é muito aversa a risco, né? Então, é um indicativo, né? E por que essa tecnologia é sinônimo de confiança? Por várias razões, né? Os detalhes técnicos eu não vou apresentar porque envolveria muito mais. Precisaríamos de pelo menos umas 6 horas para abordar isso, para que vocês entendam a entranha dessa tecnologia, tá? Que vocês vão ter essa oportunidade, quem quiser. Basicamente, se o dado é inserido no blockchain, é impossível. Eu coloquei entre aspas impossível e eu vou explicar por quê. Porque é impossível apagar, é impossível alterar, é impossível reescrever e manipular ilegalmente. Esse, entre aspas, impossível é pelo seguinte: o blockchain, ele nasceu através de o primeiro blockchain é um blockchain público, ou seja, qualquer pessoa
pode fazer a inserção, pode fazer a verificação. Agora tem gente querendo fazer o blockchain privado, já tem o blockchain privado. Qual é a diferença de um blockchain público e de um privado? Vamos supor que um grupo de empresas façam um blockchain privado e elas controlam todo o acesso às informações do blockchain, tá ok? Aí, de repente, acontece, vamos supor, uma crise, como aconteceu em 2008. Aí, para evitar rastros de má administração, eles falam assim, não, rapidinho aí vamos fazer a alteração dos blocos e, como eles têm os controles, então eles podem muito bem fazer isso. Eles têm controle, ok? Então, o blockchain é impossível no caso de blockchains públicos, porque aí você vai ter uma quantidade de outras pessoas que não são daquele grupo fazendo o registro, tendo a cópia dos registros. Aí sim é impossível apagar. Ok? E o blockchain também aumenta essa segurança, né? Já vão entender por quê, a transparência, a acessibilidade, no caso dos blockchains públicos, né? Porque, por exemplo, hoje eu posso usar um software que tem na internet, eu posso verificar as transações que ocorreram no blockchain desde o início do Bitcoin, ou de um outro blockchain como Ethereum, ou de um outro blockchain como o Next. Ou seja, existem vários tipos de blockchain, ok? E esse blockchain, ele é um exemplar de uma outra tecnologia, chamada tecnologia de registros distribuídos. Então, está aqui, ó, DLT, Distributed Ledger Technology, ok? Que é a tecnologia de registros distribuídos, e dentro dela está o blockchain. A diferença é que no blockchain os dados eles são armazenados em blocos e conectados através de umas funções matemáticas, hashes. E nem sempre nos DLT as informações elas são armazenadas em blocos, tá, ok? Um exemplo de uma DLT é o que o pessoal das finanças estão usando hoje, principalmente o Barclays, que é o Corda. Tá? É um DLT relativamente famoso e tem suas limitações também, né? Não é o caso aqui. E o que é exatamente esse DLT? Ele permite que grupos que não confiem plenamente entre si, ou seja, aqueles que não vão botar a mão no fogo um pelos outros, né? Formem e mantenham o consenso sobre a existência, existe tal fato, tá ok? Qual é o estado dele? O estado dele é esse aqui. Qual é a evolução? Ele foi apagado, se ele não foi apagado, ele foi alterado, não foi alterado? De um conjunto de fatos, que pode ser registros, pode ser registro de propriedade que está no blockchain, pode ser criptomoedas, pode ser qualquer ativo que vocês queiram inserir lá, pode ser uma propriedade intelectual, isso são fatos, tá ok? Que é compartilhado entre eles, tá? E como surgiu, quando surgiu a tecnologia blockchain? Ela surgiu com esse artigo aqui. Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nasceu, isso foi lançado em 2008, ok? Eu tomei conhecimento dessa tecnologia em 2008, quando ela nasceu. Eu confesso para vocês que quando eu peguei esse artigo aqui para ler, eu dei vontade de jogar no lixo, porque não entendi nada. Sério, não entendi nada. Não entendi o que era essa coisa de peer-to-peer, não entendi o que era digital signatures, não entendi o que era hash-based proof of work, não entendia nada disso daqui. Essas terminologias que a gente vai ver em um outro curso. Então, como eu não era da área, ficava difícil. E naquela época não existia curso para explicar sobre essas coisas. Basicamente a coisa estava em evolução, eram os caras que desenvolvedores e que estavam fazendo o que tinha que ser feito, mas sem dar muita colher de chá para quem não era da área. Então era difícil, tá, ok? E quem é Satoshi Nakamoto? Um colega meu que morou no Japão me falou, eu não sei se é verdade, estou vendendo peixe, né? O senhor é descendente japonês? Sim. É verdade que Satoshi Nakamoto é um nome comum lá no Japão? Seria bem comum e um nome até antigo.
Parece que esse cara era vizinho daquele outro que realmente pode ter. Mas é um nome bastante comum. É que nem José da Silva aqui no Brasil, mas... então esse cara falou certo. Ok. Ou seja, é um nome comum que qualquer pessoa, não, os japoneses têm, né? Então, quem criou, não se sabe se foi realmente um senhor. Esse senhor aqui chama-se Satoshi Nakamoto. Quando foram perguntar para ele quem é ele, sei lá, pô, quem é que é esse cara? Eu não sou, entendeu? Né? Então não se sabe se é uma pessoa, se é uma mulher, se é um homem, se é um grupo de pessoas. Não se sabe. Até hoje não se conhece. O importante é que foi lançada a tecnologia, exatamente naquele momento de maior turbulência da crise financeira de 2008. Não foi por acaso. Ok? Interessante isso, né? E a coisa está evoluindo e está ganhando cada vez mais usuários. E vai ganhar cada vez mais. Tá ok? Para quem conhece um pouquinho da história da evolução do preço do Bitcoin, aqui está. Veja o primeiro pico ali, em torno de 2013, mais ou menos. Isso está associado com aquela crise, se não me engano, que deu lá em Chipre, né? Se não me engano, uma que deu em Chipre e depois outras que deram lá na Europa, lá principalmente com a Grécia, tá? E depois, com todo aquele bafafá, aquele monte de gente falando, é óbvio que os outros investidores começaram, não, vamos... E aí, nesse mesmo período, houve uma maior facilidade das casas de câmbio das criptomoedas, né, em várias partes do mundo. Então, os outros usuários que simplesmente quiseram fazer especulação estão investindo até hoje, ok? Então, hoje ele é utilizado basicamente para especulação, né? E para vocês entenderem a ideia, eu estou falando mais do Bitcoin porque o blockchain ele nasceu dando base à criptomoeda Bitcoin. Ok? É isso. Hoje nós temos outras centenas de criptomoedas e nós temos hoje diferentes tipos de blockchain. Vou mostrar alguns exemplos. O Bitcoin foi o primeiro. Para fazer uma analogia, quem lembra quando surgiu aqueles primeiros computadores portáteis, lá na década de 80, assim, mais ou menos? Pelo menos quem viu uma foto. Eu não cheguei a ver pessoalmente, mas eu vi as fotos. O Bitcoin é equivalente àquilo. Ok? Quer dizer o quê? Que o Apple ainda não nasceu nessa área, está para nascer. Okay? Hoje nós temos lá o Bitcoin, nós temos o Ethereum, nós temos o Next. Todos eles são exemplos do que seriam os primeiros computadores portáteis. Porque eles têm problemas relacionados à escalabilidade. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu estava comentando hoje com o Ricardo, com o Roberto, né? Que quando eu comecei a mexer com essa história, em 2008, como eu não entendia nada, o meu colega ele falou assim para mim, olha, cara, isso daqui, para você ter uma ideia, se isso aqui vai realmente resolver problemas da humanidade, tome atenção a um detalhe importante. É este aqui. Transações por segundo. Ele trabalhava na Visa, né? Ele falou assim, na Visa, para atender milhões de usuários no mundo, e para que cada usuário faça uma transação lá, pague alguma coisa, quanto tempo demora mesmo para pagar? Quanto? Quantos segundos? 5 segundos, por aí, olha lá, né? E olha lá. Então, veja só a métrica, olha só. Sabe quantas transações por segundo é necessário para que isso ocorra? Em torno de 50 mil transações por segundo. Eu falei, tá bom, eu vou ficar com esse número na cabeça, né? Aí eu depois comecei a pesquisar lá no Bitcoin e comecei a buscar transações por segundo. Quantas transações por segundo tem o Bitcoin? Isso lá em 2008, 2009. Achei. Menos de 10 na época. Eu falei, 10 mil? Não, 10. Aí eu falei, poxa, quer dizer que essa coisa aqui ainda não vai resolver os problemas da humanidade, não vai escalar, né? Aí de repente surgiu o Ethereum. Aí eu falei, poxa, legal, vou ver o Ethereum. Quantas transações por segundo? Menos de 60. 60 mil? Não.
60 transações por segundo. Eu falei, poxa, quer dizer então que todo esse bafafá em torno do Ethereum quer dizer que na hora da operacionalização, de fazer uma coisa real mesmo, vai ficar difícil, né? Não vai dar. Bom, aí, agora sim que está começando a surgir uns blockchains que vão realmente passar de 50 mil transações por segundo. Um chama-se BitShares, ok? Poucos conhecem, mas já existe. Eu uso ele, tá? Mas tem outros. Tem outros. Eu falei isso daqui pelo seguinte, vejam só que o Bitcoin, assim como outras criptomoedas, possuem um supply, um fornecimento limitado, tá ok? Quer dizer o quê? Quanto mais usuários vão tendo a plataforma, quanto mais gente demandar, a tendência é que o preço, a tendência é que, não quer dizer que vai, a tendência é que aumente, tá ok? Não existe essa lei da demanda e oferta, existem possibilidades, tá? E agora vamos falar um pouquinho dos detalhes técnicos sobre essa tecnologia, mas sem entrar nos detalhes realmente como são, só algumas coisas. Eu costumo falar também que o blockchain é que nem paparazzi. Quer dizer o quê? Uma vez que a transação é inserida lá, ele é rastreável. Por exemplo, tem um colega lá nos Estados Unidos que trabalha na CIA. E agora em julho eu estava lá conversando com ele, ele estava me falando o seguinte, cara, o pessoal lá do serviço de inteligência, seja lá da CIA, seja da Interpol, seja lá desses outros aí, estão fazendo a festa para pegar os caras que estão fazendo atividades ilegais. Porque o pessoal acha que só por causa que é anônimo, os caras não conseguem achar. Na realidade, quando alguém faz uma transação lá, está lá a evidência. O blockchain é uma máquina de evidência. Okay? Não tem como fazer coisa errada nisso daqui. Não dá para pagar, está lá, está rastreável. Ainda que a pessoa possa usar uma máscara de IP com Tor, outra coisa, os caras têm tecnologia para ir por detrás de tudo isso daí e encontrar. Então eles estão fazendo a festa com o pessoal que tem feito ações ilícitas, né? Seja para lavagem de dinheiro, seja para tráfico de drogas, seja lá, essas outras coisas que não me interessam porque não é da minha praia, né? Então, quer dizer que esse paparazzi aqui funciona. Isso daqui, do ponto de vista, creio que do direito, é uma evidência interessante, não? Porque está lá o registro. Registro é imutável e pronto. Se você fizer alguma coisa ilegal lá, você vai ter que arcar com as devidas consequências. E aqui é um exemplo de uma organização em linha. Entretanto, tem outras maneiras de você dispor do blockchain, apresentá-lo, né? Você pode apresentá-lo na forma de árvore, chama-se árvore de Merkle. Entretanto, há outras inovações que estão usando, ok? Mas não cabe falar isso agora. E por que era difícil entender um pouco a tecnologia blockchain? Porque ela realmente é uma coisa híbrida, é uma tecnologia híbrida. Ela vem com uma combinação de criptografia, de teoria dos jogos, de sistemas distribuídos, né? Então, para você entender um pouco da entranha dessa tecnologia, é interessante que vocês aprendam o básico de cada uma dessas coisas. A gente vai dar um curso que vai mostrar essas coisas aqui, mas de uma linguagem acessível para os advogados e que vocês não vão ter que se matar de ficar estudando esses livros muito mais profundos de criptografia ou de sistemas distribuídos ou teoria dos jogos, tá? Vai ser uma coisa mais voltada a este público, tá? Mas vão entender a essência. E essa essência, ela envolve vários desses nomes esquisitos aqui, que vocês vão entender. Uma função hash. Só para você ter uma ideia, função hash. Se você for entrar no Wikipedia, vai lá ver uma função hash, vocês vão encontrar uma definição. Mas a definição mais simples que eu gosto de mostrar, e eu vou mostrar mais para frente no curso, se você entende como é que cozinha um ovo,
você entende a função hash. Mas é só isso que eu falo para vocês. É outra coisa, se vocês entendem como é que é montada a estrutura de um livro, vocês entendem o blockchain. Mas isso todo faz parte do curso. Tá, okay? Porque aí tem todos os detalhes. Todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, que estão alvoroçadas, estão espalhadas, vai ser tudo explicado mais condensamente. E por que frutas? Quem está com fome? Não é que vai ter um coffee break com frutas, não é isso. Da mesma maneira que existem frutas, vários tipos de frutas, existem vários tipos de blockchain. Cada um com o seu sabor, cada um com as suas limitações, cada um com as suas especificidades. E que é necessário saber se você quiser auxiliar o teu cliente, ou se você quiser ser um empreendedor que vá atirar no local certo e não ficar perdendo tempo com tecnologia obsoleta, que já nasceu obsoleta. Tá? Temos exemplos, por exemplo, como o Bitcoin, o NXT, o Ethereum, IOTA. IOTA é especificamente para a internet das coisas, tá, ok? Mas aqui tem vários outros, tem muito mais. E quais são as vantagens de usar o blockchain? Bom, basicamente é redução de custos, transparência, auditabilidade, dados imutáveis, soluções inovadoras, entre outras. Tá? E uma outra coisa, o que é que são esse tal de smart contracts? Eu não sou advogado, tá? Hoje eu trabalho na área de economia, mas sempre atuei com advogados, toda a minha vida, tá, ok? E quando eu vi esse termo smart contract, sinceramente, eu não achei que era muito inteligente esse nome, não. Mas já que estão usando, eu achei esquisito falar smart contract. Como é que um contrato vai ser inteligente? Na realidade, quem tem que ter inteligência é quem está por trás montando ele, não o smart contract em si. Mas aí fica uma questão para vocês, que são da área de direito, depois discutir, se tem mais condições do que eu. Tá? Basicamente, um smart contract são contratos cuja lógica está escrita na forma de código computacional. Eles são armazenados e são replicados numa plataforma blockchain ou DLT, da escolha do grupo que for lançar esses smart contracts. São contratos que são executados por uma rede de computadores que forma essa plataforma blockchain ou o DLT. E que, uma vez que as condições de execução sejam atendidas, eles vão ser executados e vão gerar resultados. Esses resultados eles vão ser armazenados no blockchain ou DLT. Basicamente é isso. Então, se por um lado o blockchain ele nos dá a evidência do fato, ok, tal coisa aconteceu, está aqui registrado, né? Ele tem um detalhe que eu não falei, ele registra o momento exato onde aquilo foi registrado lá, tá? Tem uma propriedade que chama-se timestamp. Se o blockchain faz isso, o smart contract, por outro lado, ele nos auxilia a mostrar o que é que foi que desencadeou aquele registro. Neste caso, porque tem várias condições. Se tal coisa acontecer, tal coisa vai ser desencadeada. Então, ele vai mostrar isso. Isso tudo vai estar registrado lá no blockchain. E se é um blockchain público, qualquer pessoa poderá acessá-lo e verificá-lo. Ou seja, é tudo muito mais transparente, né? E o que é preciso para que um smart contract exista? Simples, óbvio, vai precisar pelo menos duas partes que vão ter que entrar em acordo de quais são as condições que deverão constar neste contrato, da mesma maneira como é um contrato regular, que vocês estão habituados, né? Se é 2, 3, 4, 5, seja igualmente. Depois vocês vão ter que ter as condições de traduzir o que for cabível deste acordo na forma que vocês estão habituados, em código, em linguagem de código, para ser armazenado no blockchain ou DLT de sua escolha. Tá, ok? Aí, disso, você faz o deployment e depois faz, conforme forem feitas
conforme as condições forem atendidas, aquilo vai ser disparado e, uma vez disparado, está lá registrado imutável e vai ficar o registro do que foi que desencadeou aquela alteração do estado daquilo que vocês estão analisando, né? Por exemplo, pegar esse exemplinho aqui simples. Isso aqui é habitual de vocês. Isso aqui vocês sabem, né, de cor e salteado. Então, só dê uma olhadinha assim nele para depois que eu vou mostrar um pseudocódigo. Tá? Me avisem quando eu posso. Vamos lá, 30 segundos para vocês olharem aí direitinho. Eu já li, 2.2 tá bom. Beleza? Posso passar então? Isso daqui não é código, isso aqui é um pseudocódigo. Tá? Aí depois, para transformar em código, você escolhe a linguagem computacional que você quiser. Se é Python, se é Elixir, se é C++, se é Java, Kotlin, seja lá qual for. Tá? Então, aquelas coisas que estavam lá vão passar para algo parecido com isso daqui. E isso vai estar na forma de um código, né, para que depois, uma vez que sejam feitas as condições, ele vai executá-la. Sem que haja alguma pessoa para fazer a coisa executar, ele vai ser automático. Pegou a ideia ou não? Não vai precisar de uma pessoa lá, foi executada. Não, está aqui, já mostrou, está no código. Foi digital, feito, a coisa dispara. Não precisa de ter um terceiro. Está claro isso? Aqui já é uma coisa já em código, usando a linguagem Solidity do Ethereum. Tá? Existem outras linguagens também. Tá? Não é bicho de sete cabeças. Não é bicho de sete cabeças, tá bom? Com um pouco de prática, um pouquinho de boa vontade, vocês entendem isso daí. A minha sugestão é que entendam o suficiente para lê-lo e tentar identificar algumas possíveis falhas. Mas se for trabalhar com isso mais profissionalmente, trabalhem junto com desenvolvedores. É o que eu faço. Tá? Eu sei ler todos os contratos, em várias linguagens, mas na hora de fazer a coisa eu tenho uma equipe de desenvolvedores que trabalham comigo, porque eu não vou me meter a besta de querer fazer tudo lá. Não, os caras têm muito mais experiência do que eu, entendeu? Sabem fazer a coisa, já fazem isso há séculos, né? Os advogados deveriam aprender a programar? Os futuros advogados que quiserem aproveitar bem isso, deveriam pelo menos aprender o básico de ler um código. Sim. Como eu falei, para vocês terem condições de verificar se aquilo faz sentido ou não. E aí ter na sua equipe um grupo de desenvolvedores que possam lhe auxiliar a evitar possíveis falhas. Porque, olha, o blockchain em si, ele até hoje nunca foi hackeado. Smart contract já foi hackeado, hein? Blockchain é seguro. Smart contract, se você faz coisa errada aqui, você vai perder dinheiro. Eu vou falar disso um pouquinho daqui para frente. Então, o ponto de fraqueza nessa história toda aqui são os smart contracts. Se você não faz um smart contract corretamente, por isso que eu falo, aprendam a programar, ou aprendam a ler os códigos, mas também trabalhem com gente que entenda mais de potenciais falhas, porque aqui é que mora o perigo. Tá? Aqui é que mora o perigo. E vamos falar, antes de mostrar os riscos, eu vou falar das vantagens. Né? Por exemplo, a Capgemini lançou um relatório há pouco tempo, falando que os consumidores vão economizar até 16 bilhões de dólares devido a transações bancárias e seguros, pelo fato de usar a tecnologia blockchain e smart contracts. É um monto significativo. Né? Os bancos também vão economizar bastante com isso. A gente vai ver o porquê daqui a pouquinho. E aí está falando que os bancos também já estão realmente trabalhando. Se você não conhece, não confia, tenta um smart contract. Na realidade tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo do contrato, tem contratos que eu já vi que são muito complexos. Eu não acredito que um smart contract vai pegar isso tudo sozinho. É necessário trabalhar
com advogados e a tecnologia. Os advogados não vão ser substituídos, não, nessa história, como eu já vi alguns colegas meus perguntando. Quer dizer que essa tecnologia blockchain vai substituir, o smart contract vai substituir os advogados? Eu falei, não acredito nisso, não. Eu acredito que os advogados vão ter que se adaptar, aprender para fazer bom uso dela. Agora, porque tem muitas coisas que são complexas e essa tecnologia ela não vai dar conta de pegar toda a complexidade. Por exemplo, interpretar o contexto dentro do qual aquele contrato vai estar inserido. Talvez com inteligência artificial, mas até chegar lá, meu caro, tem tempo. Então, até lá não creio que vai ser problema. Veja um exemplo prático de como poderá ser, já há experiências nisso, o processo de exportação atual. Depois vocês podem extrapolar isso para outras áreas. Basicamente, cada participante possui o seu registro contábil e contratos individualizados, não é assim? Ok. Como é que isso poderá ser diferente com a tecnologia blockchain e smart contracts? Da seguinte maneira, vejam. Entenderam por que eles vão economizar dinheiro usando isso? Porque consolidar essa situação aqui demora tempo, tem risco de extravios, tem um monte de potenciais falhas, certo? Além de problemas relacionados à adulteração de dados, que nem todos eles agem de boa fé, né? Infelizmente. Agora aqui não, aqui já a situação já é bem diferente. Aqui você pode fazer todo esse acompanhamento em tempo real, óbvio, desde que você use um blockchain que escale, né? Então, a situação vai mudar totalmente diferente, vai mudar muito, tá? E isso daqui já está sendo colocado em prática, ok? E tem algumas companhias marítimas que já estão utilizando isso, principalmente lá na Holanda, né? Na China também. Aqui no Brasil, eu ouvi dizer que parece que tem um grupo que está querendo experimentar com isso. Ou seja, é algo que vai ganhar mais e mais espaço, tá? E os riscos, eu já falei alguns, né? O pessoal da Wharton School de Business já falou um pouco sobre esse tema, né? Eu falei que o smart contract ele pode ser hackeado? Pode. Existe lembra do termo DAO, que eu mostrei há pouco tempo? O que é aquilo? Decentralized Autonomous Organization. Organização autônoma descentralizada, ou também conhecida como corporação autônoma descentralizada, ou também conhecida como companhias de código aberto. Esse é possivelmente o futuro das corporações daqui para frente. Ok? E de maneira similar que as companhias tradicionais que fazem abertura de capital, elas lançam as ações nos IPO, certo? Aqui não se lança as ações, se lança os tokens, ou também chamados de criptomoedas, ou também chamado de crypto tokens, tá ok? São palavrinhas diferentes que vocês vão ter que se acostumar. Numa coisa chamada Initial Coin Offering, ou oferta inicial de criptomoeda, ok? Ou de moeda. Isso existe em vários países que já estão fazendo, né? A startup que eu estou lançando, daqui a 8 meses, possivelmente a gente vai estar fazendo o lançamento de um ICO. Quem quiser depois eu falo, manda informações, né? Vai ser boa. E no caso, houve uma DAO, que se chama-se DDAO, ok? Assim como tem o carro, né? Então tem uma marca que chama-se O Carro, então aqui tem uma DAO que chama-se DDAO, e essa DDAO foi hackeada e perdeu em torno de 60 milhões de dólares que foram capturados durante o ICO. Por causa do quê? Por causa que durante a confecção dos smart contracts houve um bug, houve uma falha. E ainda que o pessoal avisou, quando o pessoal técnico da DDAO foi resolver, um hacker chegou lá e aproveitou em questão de minutos, né? Porque hoje a tecnologia é rápida, então não tem muito espaço para você ficar cometendo erros desse tipo aqui. E o cara tirou lá vários milhões de dólares, né?
E a DDAO hoje está sofrendo ações lá da SEC, lá dos Estados Unidos, né? Entre outros locais. Então, esses são alguns dos riscos que você tem que tomar cuidado quando você for trabalhar com smart contracts, tá ok? Mas daqui para frente vocês vão ver algumas soluções que vão minimizar muito esse risco, tá? A gente está trabalhando numa plataforma de elaboração de smart contracts de uma maneira menos arriscada e muito mais user-friendly, amigável ao usuário final para isso daqui, né? Então vai ser um trabalho mais mastigado, mais fácil e com mais segurança. E se vocês querem aprender mais sobre tecnologia blockchain, smart contracts, a gente vai ter esses cursos aqui. Os fundamentos da tecnologia blockchain smart contracts para advogados, pré-requisito nenhum. Basta realmente estar de mente aberta para aprender mais sobre as entranhas dessas tecnologias, tá ok? Os outros dois precisam desse primeiro, e esse que é o desenvolvimento e análise de smart contracts para advogados, né, todo focado para essa área, e a introdução à Decentralized Autonomous Organization e a ICO, também focados para esse público. Então, da minha parte, por enquanto, é isto. Quem quiser fazer alguma pergunta, que não for muito difícil, eu vou tentar responder. Tá ok? Agradeço pela atenção. É isso. Graças.